Fernando Diniz fala sobre improvisação, sobre o Barros e desempenho na derrota para o Corinthians. Tudo isso já, salve, salve, galera do Vascão. Mais um corte da coletiva. Bom dia para todo mundo. E eu fiquei sem força para falar. Desperta, Vascaíno! Por quê? Mais uma vez o time foi previsível, pressa fácil, perdeu. Agora para o Corinthians por 3-2, que já não teve dessa vez. Os pau-mandados da diretoria não esperaram nem 24 horas. Já tem aí uma cortina de fumaça, né, para tentar fazer a torcida esquecer o trabalho horrível que vem fazendo a diretoria e o técnico Fernando Diniz, que é aquele regente musical de uma nota só. Um músico que só sabe tocar uma única nota. Desse o Fernando Diniz, que, como eu falei, tem colegas com um certo complexo de vira-latas, que acha encantador a forma que o Fernando Diniz coloca os seus times. Embora ele nunca mude, né? Eu acho que o futebol moderno de hoje, você tem que ter várias formas de um time jogar. Pode até ter uma linha, né? Um certo padrão, mas tem jogo que a partida pede uma outra forma de jogar. E o Fernando Diniz não tem essa visão. Ele quer morrer abraçado na única forma que ele sabe fazer os seus times jogarem. Bom, e a cortina de fumaça é o zagueiro Joaquim, que deu a notícia em primeira mão. Foi o colega Lucas Pedrosa. Abraço ao Lucas Pedrosa, que está hospitalizado. Essa diretoria é um primor que eles se interessam até o jogador hospitalizado, que tomou um choque na cabeça, mas que os jogadores estavam muito interessados em vir. Bom, eu ainda não tenho essa informação, só estou jogando que o colega Lucas Pedrosa informou lá no canal dele. Bom, estão se tratando na atual diretoria. Se a gente conhece o modo operante dessa diretoria, parece ser cortina de fumaça. Não, Lucas Pedrosa. O cara é um cara espetacular dentro da cobertura do dia a dia do Vasco, mas da diretoria, como eu falo que o Vasco pegou o vírus que o Flamengo tinha nos anos 90, que era assim, né? Quando eles perdiam, chovia contratações para fazer o torcedor esquecer e acabava não vindo. Hoje, mais ou menos, a gente está assim também. Mas tem ainda, estamos no dia 25, 6 dias para que 7, né? Uma semana, já que no dia 2 fecha a atual janela de inscrições internacionais. Então vamos esperar que sou Ademar Lopes, mas já estou prevendo aí que tem colegas mais chegados à diretoria que dizem que vão questionar o trabalho do Ademar Lopes, mas não vão questionar, não falam em questionar, que está acima do Ademar Lopes, que é o melhor amigo do presidente, mas por um outro lado,
eu até entendo que é mesmo meio que bater, falar com a parede, né? Já que o Pedrinho não quer e não vai demitir o seu melhor amigo. Viva as amizades! Mas vamos agora ao primeiro tempo da coletiva de ontem, lá nos cortes, né, entre a coletiva de ontem. Eu gosto de dividir as coletivas em cortes, para não ficar muito longo, né? Lá de São Januário, que o técnico Fernando Diniz falou sobre as improvisações, né? Que quando, ainda no primeiro tempo botou o Pablo Vaete e tirou o Tchê e o Nuno Moreira virou o volante. As improvisações que ele sempre faz do Hugo Moura como zagueiro. E ele falou sobre isso. Veja. Então, vou começar pela segunda, da questão da improvisação. Né? Questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta. Como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno, ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele fez e tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, meio de falso 9, jogando perto da bola. Então, eu não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então, a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo. Mas ficou mais participativo. E o Calmon Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8. Depois ele entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de só improvisação. Talvez se ele não fizesse, tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, e você bota um volante com característica defensiva para tentar, provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir das responsabilidades do jogo, muito pelo contrário. Fazendo uma avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite, e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida, em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Também falou sobre o Barros, o GB, que o Barros entrou no segundo tempo e o GB jogou como meia, veja. Também falou sobre fez um comparativo do time contra o Santos, que até ele reconheceu que parece que aquela goleada fez mais mal do que bem. E a atuação contra o Juventude e na derrota de hoje, no caso agora, que é por Despertar de Vascaíno, de ontem para o Corinthians. Veja. Não acho que foi porque o PH não jogou. Como você mesmo disse, a gente tomou gol nos outros jogos com o PH jogando. Então não foi isso. O sistema defensivo é o sistema defensivo. Jogar de que a gente joga com a linha mais alta, o sistema defensivo começa lá na frente, os dois atacantes. Hoje o primeiro gol a gente falha
A gente falha uma, duas, três vezes para poder tomar o gol, o sistema todo. A gente não pressiona a bola, a gente não fecha o centro, a gente toma uma bola longa, aí vai cruzar, a gente não preenche a área. Então, um monte de falha. Não é uma falha assim. Falar assim, de repente, que o Hugo Moura está jogando de improvisado, de zagueiro, que na minha opinião, o Hugo Moura jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação dos zagueiros, condição geral, o que ele entrega na saída de jogo, o que ele entrega na marcação, ele não falha na marcação, entrega muita saída, tem bola longa, tem passe, tem condução. Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto. A gente falhou muitas coisas para tomar o primeiro e o segundo gol, e o terceiro também, que foi uma bola parada, que a gente sabia, a hora que a gente estava com o time mais alto, que o GB já tinha entrado, o VG já tinha entrado, e a gente não tinha sofrido com a bola parada, tomamos um gol quando a gente estava com o time mais alto em campo. Então, não é por conta do PH que a gente sofreu 2 gols em Caxias e 3 gols hoje. E falou sobre desempenho, já que o Vasco, fora o jogo contra o Santos, não vem até tendo maior posse de bola que os seus adversários, mas não vem convertendo isso em vitórias. Veja. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no 6-0 do Santos. Para mim isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ver se tem resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana, em 7 dias, e achar que está tudo errado. Que não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando alguma coisa, o comando tem que dar conta disso. Mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado. É uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês assim entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior. Aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os 2 jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca esteve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem. A gente não estava só jogando bem, a gente estava oferecendo pouco chute ao adversário, pouca chance clara. Nesses 2 jogos, contra o Juventude não teve muita chance, nem o Cruz também teve muita chance clara, mas de qualquer forma, eles tiveram mais do que a gente, jogaram melhor que a gente, tanto o Juventude quanto o Corinthians. É isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço com o segundo tempo da entrevista coletiva lá de São Januário. Até mais.